Bom dia, pessoal do terceiro ano. Estamos aqui de novo para mais uma aula de física, nesse molde. Acredito que seja realmente a melhor maneira de nós vermos a física, e assistindo esses vídeos fica mais fácil de vocês fazerem as atividades que eu tenho passado. Então essas atividades, pessoal, é tudo relacionado ao que nós veríamos realmente em sala de aula. E tem muita coisa interessante para a gente estar vendo nessa parte de eletricidade, né? E nós vamos entrar hoje aqui na parte das leis de Ohm, né? Então, o nome do cara, né? Leis de Ohm, tá? O cara, ele era um físico e matemático alemão, tá? De 1817, né? Olha como a lei dele é antiga, essa lei aqui, né? Essas leis. E ele, por interessante que seja aí a história, ele era um físico que não era um titular de cargo, né? Ele não era um professor renomado da época quando ele fez essas leis, e que estão aqui até hoje, mais aí de 200 anos, né? E ele, como ele não era renomado, ele fez essas leis na época e não recebeu nenhuma glória, tá? Então ele vivia numa situação precária. Foi faltando aí 2 anos para ele morrer, que ele conseguiu assim ter um status bom através das leis que ele criou, né? Então só 2 anos antes, aí depois é lógico, depois de 2 anos ele acabou falecendo, tá? Então ele não teve o reconhecimento praticamente em vida que ele deveria ter tido, tá? E nessas leis, o que ele falou? Ele falou um pouquinho sobre o que conduz a eletricidade no fio, tá? Então a ideia dele foi a seguinte: ele pensou na resistência, na intensidade de corrente e na tensão elétrica, tá? Então assim, o que seria isso? Primeiro, vamos falar aqui da intensidade de corrente, representado pela letra I, tá? Intensidade de corrente elétrica, tá? Então ele falou dessa intensidade. A intensidade de corrente elétrica, gente, é a quantidade de elétrons que passam no fio, que nós já vimos, tá? A intensidade de corrente, por exemplo, se eu falar assim para vocês, 2 amperes. O que significa 2 amperes? Significa a quantidade de elétrons que estão passando no fio. Cada 1 ampere, por exemplo, equivale a uma quantidade de elétrons de 6,25 vezes 10 a 18 elétrons. É uma quantidade muito grande de elétrons. Então ele tinha essa noção, a quantidade de elétrons. Ou seja, se eu tenho 2 amperes em um fio, significa que está passando o dobro desse número. É muito elétron. Por isso que um fio esquenta tanto. Que nem um fio de uma lâmpada, que nem uma torradeira, que nem uma chapinha. É uma quantidade muito grande querendo passar ao mesmo tempo e acaba esquentando. Então essa é a ideia da intensidade de corrente elétrica passando em um fio, tá? Então a gente já tem essa noção. Passado isso, nós temos também o U. O U é chamado de tensão elétrica, tá? O que significa a tensão elétrica, pessoal? Significa a velocidade com que esses elétrons passam no fio. Então, para ficar bem simples para vocês, se eu tenho um aparelho que ele é de 110 volts, eu ligo ele no 220, a quantidade de elétrons que vão circular no fio, ela dobra. E aí o fio não suporta e queima o aparelho. Agora, se eu pegar um aparelho que é de 220 e ligar no 110, a quantidade de elétrons que passam no fio é a metade. Então ele funciona pela metade, ele fica fraquinho, tá? Ele não funciona com a potência que ele deveria ter, tá? Tensão elétrica são os volts. É dado pela letra V de volts, tá? Intensidade são os amperes, tensão são os volts, tá? E os volts que nós utilizamos é o 110 e o 220, como eu falei para vocês. Então, ou seja, se eu passar do 110 para o 220, eu aumento essa velocidade dos elétrons passarem no fio, tá? Então, um exemplo, eu vou colocar assim no exercício, U igual
a 110. 110 o quê? V de volts. O U representa a tensão elétrica. O I representa intensidade de corrente. Então, sempre a gente vai colocar a letrinha antes, depois o 2 amperes. Sempre a letrinha U antes, depois os 110 volts. Essa é a ideia aí, tá? Tudo bem? Então, nós temos isso aí na lei de Ohm. E lembrando que ele fez duas leis. Ele fez a primeira, né, que é voltada a essa parte, e uma segunda lei que eu já vou comentar também. Então, estamos na primeira lei. Na primeira lei de Ohm, então, ele falou sobre esses fatores. E depois ele falou sobre a resistência, que é dada pela letra R. Resistência elétrica, tá? Resistência elétrica. Resistência elétrica, ele pensou assim, bom, eu quero colocar uma letra do meu nome para eu ficar famoso, para ninguém esquecer de mim. Então, por exemplo, se ele tivesse uma resistência de 10, 10 o que ele colocaria? Ohm, só que se ele colocar a primeira letra dele, vai ficar um zero aqui. É como se fosse 100, confundiria. Aí ele pegou a letra grega, ômega, tá? Para representar o ohm, né? Então, ômega começa com o ohm dele. Então, ele deixou assim a resistência. Então, R de resistência é tantos ohm. O que é resistência mesmo? Nós já vimos. Resistência é o quê? É a dificuldade de passar elétrons. Então, quando algo resiste muito, ele tem muita dificuldade. Se eu tenho um fio que ele é feito de ferro e um fio feito com ouro, o ferro é muito mais resistente. Então, ele esquenta mais e provavelmente até derreterá. Se eu tiver um fio que seja de ouro, ele não vai derreter, por quê? Porque a passagem é limpa. É como se fosse, por exemplo, o fio de ouro, uma estrada bem asfaltada, novinha, e o fio de ferro só buraco, tá? Para o carro, né? Comparando com os elétrons. Então, isso é a primeira lei de Ohm, tá? E aí, pegando esses três fatores, ele colocou uma fórmula, U igual a R vezes I, que nós veremos na outra aula a parte da fórmula, tá? Então, U igual a R vezes I. U é a tensão, que é igual a R vezes I, que é a resistência vezes a intensidade. Ele percebeu que a tensão elétrica ela era proporcional à resistência e à intensidade multiplicadas. Então, ele montou a fórmula dele, tá? Ah, mas e se eu quisesse descobrir o I? I seria U sobre R, tá? Passaria o R dividindo. Ele percebeu que a intensidade é proporcional à tensão, só que inversamente proporcional à resistência, tá? Então ele percebeu isso também. Ah, mas e se eu quiser descobrir, por exemplo, a resistência? A resistência é o U sobre I, tá? E ele percebeu que a resistência é diretamente proporcional à tensão, mas inversamente proporcional à intensidade de elétrons. Então, isso é a primeira lei de Ohm, tá? A segunda lei de Ohm, pessoal, ela vai falar de três fatores. Vou colocar a formulinha aqui para ficar mais rápido. R igual a ρ, essa é uma letra grega chamada ρ, vezes L sobre A. L é o comprimento do fio e A é a área, a espessura do fio, tá? Então, olha só. O que Ohm percebeu nessa segunda lei dele? Ele percebeu o seguinte, que a resistência era diretamente proporcional ao tipo do fio. Então, a resistividade do fio, que é o ρ é resistividade, é proporcional a essa resistência. Exemplo, é o que eu falei agora, um fio de ferro, ele tem uma resistividade maior, que é essa letra. Então, se ele tem uma resistividade maior, a resistência aumenta. O L é o comprimento do fio. Se eu tiver um fio mais comprido e um mais curto, o mais comprido vai ter mais resistência à passagem dos elétrons, porque ele vai ter que circular mais. Então ele percebeu isso, era proporcional. Então, aumentar a resistência é fácil, é só piorar o tipo do fio, que é o ρ,
e aumentar o comprimento do fio. Aí ele fica super difícil de passar elétrons. A lâmpada vai brilhar pouco, porque os elétrons vão chegar em pouca quantidade, e o fio vai esquentar muito. Agora, se eu quiser fazer com que os elétrons passem com maior facilidade, eu aumento quem? A área, porque ela é inversamente proporcional à resistência, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Ele vai aumentar a área, a espessura do fio, e os elétrons vão passar com maior facilidade. É só pensar assim, eu tenho uma pista que é bem espessa, bem larga, então vai passar bastante carro ao mesmo tempo. Se eu pegar uma pista bem curtinha, vai enfileirar um monte de carro e eles vão se congestionar. Então é a mesma história aqui. Se eu aumentar a área, os elétrons passam com maior facilidade, diminui a resistência. Se eu diminuir a área, aí o que vai acontecer? Aumenta a resistência. Então essa aqui é a segunda lei de Ohm, onde ele falou então da resistividade, ele falou do comprimento do fio e ele falou da área do fio, tá certo? Utilizaremos essa parte da fórmula para a nossa próxima aula. Uma boa semana a todos e façam nossos exercícios. Serão 5 exercícios apenas para entregar antes do fechamento das notas. Pessoal, boa semana!